Oi, gente, estamos aí novamente. Perfeito. Então eu não vou chamar o Pedro, porque quando entra 2 vídeos, parece que não aguenta. E agora como é que tá o vídeo e o áudio? Estão bem? Estão escutando? Tá bom? Dá um joinha aí, vê se tá legal. Tá legal? O áudio e o vídeo estão bem? Tá, obrigado. Perfeito. Bom, aqui a Maurília mandou uma mensagem para minha esposa, pedindo oração. Fala assim: boa noite, pastores. Peço oração pela nossa família, pela chegada do nosso neto. Infelizmente, Carlos perdeu uma tia hoje, mas foi pela idade de 91 anos. E por nosso vizinho que veio a óbito pela Covid hoje também. Obrigado, forte abraço. O nome dele era José Antônio Ferreira e da tia era Nísia. Vamos orar agora? Pai, queremos orar pela família do Carlos, parentes da Nísia, todos os parentes que tiveram essa perda. Que o Senhor possa consolar o coração deles, Pai, neste momento. Pedimos também pela família do seu José Antônio Ferreira, que perderam esse ente querido hoje. Que o Senhor possa consolar essa família também, Pai. Que a tua paz possa reinar nessa casa e só o Senhor pode consolá-lo nesse momento tão triste, tão pesado, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus sentimentos, Carlos, também. Tá? Estamos aí firme e forte. Irmãos, o áudio tá legal, o vídeo também tá legal, tá tudo bem aí? Perfeito. Queria que vocês dessem aí a participação, dando joinha aí, todo mundo. Falando aí, ó, obrigado, tá ótimo. Som. Como é que tá aí? Obrigado, Pedro. Ok. O Pedro vou chamá-lo no final. Ele vai entrar louvando aí a Deus. Também juntos. Então, irmãos, eu vou entrar aqui no tema logo e no final eu vou chamar o Pedro para cantar. Ele deveria fazer isso no início, eu vou chamá-lo no final. Então, o tema de hoje é o favoritismo familiar, baseado em Gênesis, capítulo 37, né? Vamos falar sobre essa questão aí os pais, nós pais, favorecemos um filho mais do que o outro, e como que isso podemos administrar isso, né? A gente vai ver que nessa passagem de Gênesis 37, Jacó, ele não conseguiu fazer isso. E vamos ver o que deu, né? Nessa família aí gigantesca, né, de 12 irmãos. José era o mais novo, depois veio Benjamim, mas nesse tempo aí José era o mais novo e tinha um favoritismo do pai Jacó sobre José, né? Gênesis 37, verso 1 até o 3, né? Então eu não vou ler para ganhar tempo aqui, e vocês vão ver aqui na questão que Jacó estava na sua terra, a terra do seu pai, a herança do pai, e ele estava ali naquele lugar. É a terra que Deus tinha dado, a terra da promessa, Canaã,
Então Jacó estava lá com os seus 12 filhos, né? E Jacó tinha como seu filho favorito José. E isso nós observamos na túnica que José usava, a túnica que foi dada pelo pai, Jacó, a José. Parece uma coisa simples, mas não. Nos dias de José, todos possuíam uma túnica ou um manto que eles usavam, e essas túnicas eram usadas para várias coisas. Aquecer a pessoa à noite por causa do frio, e carregar pertences durante as viagens, assim como fosse uma mochila, né? Colocava tudo, fazia aquela trouxazinha assim e colocava nas costas e ia embora. O manto, a túnica, servia para isso. E servia para enrolar os bebês. As mamães usavam, os pais doavam seu manto, a sua túnica para enrolar o bebê, de acordo com a poeira, o frio, e servia de assento. Quando eles estavam caminhando, cansados, ele tirava o manto, tirava a túnica, fazia aquele bolinho e colocava e sentava ali, ou por cima de uma pedra, para criar volume. Para você ter uma ideia, a túnica era tão pessoal, o manto que cada um usava era tão pessoal, que servia até mesmo para seguro de um empréstimo. Eu pedi alguma coisa, eu poderia pedir alguma coisa emprestado a alguém e deixava a minha túnica como garantia. Todos saberiam que eu pedi aquele dinheiro, aquela coisa, e que voltaria para resgatar, tipo um penhor, a minha túnica e dar aquela coisa, devolver ou pagar por aquilo. Pagava-se com outra mercadoria, geralmente era assim. Então a túnica era algo muito forte e representava a própria pessoa, a túnica. Então Jacó deu uma túnica para José, e o problema já começa aqui nessa túnica, por incrível que pareça, porque a maioria das túnicas ia até o joelho. Então, manga curta, tinha 2 buracos, né? Você colocava um buraco no seu braço, outro buraco, o outro braço, colocava como um paletó assim, uma manga curta, ou não tinha nada, só até aqui, e ia até o joelho. E possuía, assim, todo mundo, a maioria, manga curta, e uma cor única, geralmente azul, preto, meio acinzentado, era apenas de uma cor. A maioria, a grande maioria, ia até o joelho, manga curta, e era de uma cor só. A túnica de José era provavelmente o tipo utilizado pela realeza daquele tempo. Por quê? A túnica de José se diferenciava das outras túnicas. Por quê? Do tipo usada pelos reis. Então tinha a manga comprida e medindo agora não somente até o joelho, mas até os tornozelos. Detalhe, listradas, coloridas, uma túnica colorida, né? Várias cores. Então você percebia num grupo de pessoas quem era mais importante naquele grupo pela túnica que a pessoa estava carregando. Então, no meio dos irmãos, imagina que uma família patriarcal, uma família que pregava que o irmão mais velho tem que ser respeitado na ausência do pai, e agora o irmão mais novo, de longe, é destacado por todos que estão vendo como alguém mais importante.
Falei, esse cara aqui é filho do rei, né? Você é rei ou príncipe ou filho do rei? Não, eu sou irmão deles. Meu pai é o mesmo pai deles. Mas por que a sua roupa é diferente? Uma roupa destacada. Então, assim fez Jacó com José. E eu posso assim imaginar, o coração de Jacó era tão envolvido com José que ele nem pensava o que isso poderia proporcionar no meio dos irmãos. Então, a túnica, ela torna-se, né, o símbolo do favoritismo de Jacó por José. Todas as vezes que os irmãos José olhavam para José vestindo aquela túnica que o pai deu, automaticamente entrava na ideia deles, na cabeça deles, no pensamento deles: poxa, meu pai ama mais José do que a gente. Meu pai vê José mais importante do que a gente. De repente foi uma coisa sentimental, e o pai não tinha esse sentimento de achar que José era melhor do que Rúben, do que Dan, do que fulano. Não, ele não tinha isso, mas era interpretado pelos irmãos. Por causa desta diferença visual, era interpretado que Jacó via os seus filhos com separação. José era mais importante do que os 11. E isso aqui agravou a relação de José com seus irmãos, que já era meio estremecida aqui. E nós podemos reparar que foi tão forte que um dia eles resolvem matar José por causa disso. O mesmo sentimento de Caim contra Abel. Os irmãos de José agora pretendem matar José por acharem que o pai ama mais José do que eles, por causa daquele detalhe da roupa, por causa da túnica, por causa do manto, por causa do tratamento, por causa do presente, por causa de alguma coisa. Então, eles se arrependeram de matar José, colocaram José num poço, numa cisterna. Depois falaram: não, vou fazer o seguinte, aí também pode vir um bicho matar nosso irmão, vamos fazer o seguinte, vamos vender o nosso irmão a esse grupo aqui de mercadores. Estava passando um grupo de mercadores, vamos vender José para esse grupo de mercadores, vão vender José como escravo para eles. E que, por sua vez, esse grupo de mercadores venderam José como escravo lá no Egito. Eu queria que vocês acompanhassem o raciocínio. Preste bem atenção. Eles estão em Canaã, na terra prometida, na terra da promessa. Por causa da discussão, da diferença, do favoritismo, de achar que um é mais importante do que o outro, da disputa, da competição, essa coisa toda, do ódio, de querer matar. Não, vamos vender e vamos mentir para o nosso pai, falar que ele foi comido por uma besta fera, um animal aqui da selva. Por causa disso tudo, José chega até o Egito como escravo. Ele sai, é retirado pelos seus próprios irmãos da terra da promessa e é levado ao Egito como escravo. Então José se torna, mais tarde, estou acelerando a história, governador do Egito, por interpretar sonho. O mesmo sonho que fez José ser odiado, o mesmo dom
de interpretar sonhos que José tinha, que fez os irmãos de José odiá-lo, porque ele contava, não sei se era por ingenuidade, acredito que sim, porque José era muito novo. E ele deve ter chegado assim: irmãos, eu tive um sonho, eu vi um feixe aqui, ó, amarrado de feixe. O meu estava em pé, o de vocês estava curvado diante do meu. E assim, traduzindo, eu vi vocês se ajoelhando para mim. Eu vi vocês se curvando para mim. Detalhe, papai e mamãe também se curvavam na minha presença. E isso foi a gota d'água para aqueles irmãos. Até o pai ficou meio assim: como é que esse garoto tá muito presunçoso? Eu acho que o presente, eu acho que o favor que eu dei a ele, esse favoritismo todo, eu acho que fez a cabeça do meu filho mais novo. Eu acho que eu quebrei, deve ter passado algum momento na cabeça de Jacó. Assim, eu tirei do mais velho e coloquei para o mais novo. Isso trouxe uma confusão aqui em casa. E agora? José chega a ser escravo no Egito, de escravo, pelo dom de interpretar sonhos. Ele chega ao cargo de governador. Todo mundo sabe essa história. Ele interpretou um sonho que ninguém consegue interpretar. Ele consegue interpretar o sonho de Faraó, que Faraó não sabia, esqueceu do sonho e nem sabia do significado. Ele queria alguém para lembrar do sonho que ele teve e para dar o significado a esse sonho. Ninguém conseguiu fazer isso. José chega e falou: olha só, o sonho que o senhor teve foi esse, das vacas gordas, vacas magras. E a interpretação é essa: 7 anos de abundância, 7 anos de fome. Eu aconselho o senhor a colocar uma pessoa capaz, idônea, para administrar esse período de 14 anos, período de abundância e depois de escassez. Aí o imperador chega, o rei chega e fala assim: você, José, é a pessoa mais indicada. Imagina, irmãos, qual o histórico que José tinha para administrar qualquer coisa. Se fosse o irmão mais velho, o irmão mais velho já está treinado, segundo a cultura daquele tempo, por tomar conta dos irmãos mais novos. E até aqui no nosso tempo também, há pouco tempo foi assim. Com muitos filhos era assim, um tomava conta do outro. Imagina, José era o mais novo. Ele está acostumado a alguém tomar conta dele. Ele não está acostumado a tomar conta de ninguém. Ele não está acostumado a dirigir nada, a administrar nada. De repente, o rei chega para ele e fala: você é a pessoa mais indicada para governar esse Egito. Tira o anel e coloca no dedo de José. Fala: ninguém aqui tem mais autoridade do que você, a não ser eu. Na minha ausência, você, José, é a autoridade máxima desse lugar do Egito. Pois bem, José administrou no tempo de abundância, administrou e muito bem, com muita sabedoria, e a sabedoria de Deus. Quando veio a escassez, a fome em toda aquela terra em volta do Egito, o Egito se tornou uma potência mundial. Ninguém tinha, o Egito tinha. Ninguém tinha comida, mas no Egito tinha comida. Então o Egito virou um referencial de abastecimento. As pessoas saíam dos seus lugares e vinham se abastecer no Egito. Aí
Os irmãos de José mandaram pelo pai, falaram, o Egito tem, eu estou sabendo que o Egito tem, vão lá vocês. E para abastecer a nossa casa, senão nós vamos morrer de fome. Então os filhos foram, aí José faz aquela brincadeira com eles, segurando Benjamim, aí o pai fala pro pai de vocês, ó, se ele não vier, ele vai morrer. Aí imagina a cabeça do pai, perdi o filho que eu amava, mais novo, eu vou perder o segundo agora do mesmo jeito. Caramba, o que eu fiz contra Deus? Imagina, todo mundo começa a pensar, né? Que maldição é essa que está sobre a minha vida? Eu perdi um filho novo, agora eu vou perder o outro, que é Benjamim. Eu estou roubado agora. O que fez de errado? Aí o pai vem com os irmãos todos, aí, sabe, José consegue atrair a família toda para aquele Egito, se revela, perdoa todo mundo sabe dessa história. Só que o Egito era um lugar maravilhoso de se estar. Eles ficaram lá, o pai morre, os 12 filhos se multiplicam poderosamente ali no Egito. Os hebreus, né, se multiplicam poderosamente no Egito. E, detalhe, se tornam escravos de Faraó sem nunca ter pelejado contra Faraó, sem nunca ter lutado contra Faraó. Depois que eles se multiplicam, essa família, a família deles no Egito, se tornam escravos, a mão de obra, a maior mão de obra que o Egito já teve, para construir tudo que o Egito construiu, usando a mão de obra dos hebreus. Então eles se multiplicam, mas Canaã, de onde eles saíram, era a terra prometida, não o Egito. O que acontece? Eles ficam 430, 420 anos, aproximadamente, sendo escravos no Egito. Com esse tempo todo, as pessoas já esqueceram de terra prometida, não sabem nem o que é terra prometida, não sabem nem o que é Canaã, não sabem nem o que Deus falou para Jacó, nada disso. Aí o que Deus faz? Deus levanta um homem chamado Moisés. Levanta esse homem para ser o libertador dos hebreus. Libertar para onde? Para levar eles de volta para a terra de Canaã, de onde eles nunca deveriam ter saído. Mas por que eles saíram? Por causa do favoritismo. Por que eles saíram? Por causa do ciúme. Por que eles saíram? Por causa da inveja. Por que eles saíram? Porque se acharam menos do que o irmão mais novo. Por que eles perderam aquele lugar lá, o referencial? Eles não sabiam nem onde ficava mais, para que lado era Canaã. Tiveram que serem ajudados por uma ajuda sobrenatural, uma coluna de fogo, uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, para eles armarem a tenda, desarmarem a tenda, para seguirem no deserto. E mesmo assim, levaram 40 anos no deserto para voltarem a uma terra que eles nunca deveriam ter saído, porque aquela terra é a terra da promessa, Canaã, a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Agora a terra está cheia de invasores, cheia de gigantes que se apoderaram daquela terra. Eu contei toda essa história bíblica para vocês, eu recontei, né? Para que vocês entendam o seguinte: a confusão que nós podemos fazer com a promessa de Deus
quando nós atrapalhamos a promessa de Deus, focando em coisas, em picuinhas, coisas sem valores, coisas assim que a túnica do nosso irmão é melhor do que a nossa. Imagina, num grupo, imagina Rubens, Dan, os mais velhos ali. Quando eu estiver no meio do pessoal, ninguém vai acreditar que eu sou o irmão mais velho. Ninguém vai acreditar que eu tenho autoridade sobre eles. Ou sobre ele. Porque as pessoas veem a aparência e nós ficamos muito ligados com esta aparência. Por causa da aparência, nós ficamos com vergonha de ficar no lugar onde não tem aparência. Mesmo que não tenha Deus, mesmo que nos escravize, nós queremos estar no lugar que tem aparência, que seja referencial para o mundo todo. O Egito. Mesmo que sejamos escravos, mas eu quero viver neste lugar de aparência, onde tem obras faraônicas, suntuosas. Quando as pessoas olham para mim, você mora no Egito. Uau, você mora no Egito. É o melhor lugar do mundo. Onde tem as pirâmides, é lá mesmo. Inclusive, eu ajudei a construir as pirâmides. Você ajudou a construir as pirâmides. E acabou o papo, né? Não fala, eu sou escravo, eu levo chicotada todo dia. Não, isso não interessa muito. Interessa que a gente é escravo, leva chicotada, somos esmagados, amassados, mas nós ajudamos a construir o Egito, as pirâmides. Terra prometida, não tem nada. Canaã, não tem nada. Tem o mel. Mas daí, mel. Quero estar aqui no Egito, onde o mundo todo está olhando para o Egito. O Egito é o símbolo do poder. Construções magníficas. Eu chego, fico impressionado com as coisas que tem no Egito. A grande questão, por causa desse detalhe do favoritismo dentro da família, podemos bagunçar a família toda. Podemos retardar, não para Deus, para nós, a promessa de Deus. Poderíamos entrar, já estávamos na promessa, poderíamos ficar na promessa, e ali Deus só nos orientando como que deveríamos fazer. Mas saímos, o povo sai, passa 420 anos como escravo. Que coisa, irmãos. Deus levanta Moisés para levar o povo de volta. Não foi para avançar não, irmãos. Foi para levar o povo de volta. O caminho da salvação na Bíblia sempre vai ter o caminho de volta. Sempre vai ser o caminho de volta. Nunca vai ser avançar. Foi assim no Antigo Testamento. É assim no Novo Testamento. Se você avançar, você morre. Você cai no abismo. Você tem que voltar. Voltar para onde? Voltar para Deus. Deus é a nossa promessa. Deus é a nossa eternidade. Voltar para Deus. Deus é a nossa salvação. É voltar para Deus. Precisamos voltar para Deus.
ficamos no lugar que não é nosso, aceitando ser escravos, morrendo ali, como escravo, amassando barro, mas eles não tinham mais o sentimento de voltar para casa, porque nem sabiam que tinha aquela casa em Canaã. 420 anos é o tempo razoável para toda geração esquecer a sua origem, de onde que saíram, esqueceram. Como é que vão voltar se não sabem? Só milagrosamente, como foi Deus usando Moisés, coluna de fogo, nuvem, o mar se abrindo, mostrando qual é o caminho, qual é a direção, qual é o sentido. Porque senão eles nunca chegariam, porque eles não sabiam mais, eles perderam. Da mesma forma somos nós. Ficamos na família de Deus e às vezes nós nos afastamos por causa dessas picuinhas. Fulano é mais favorecido, fulano é mais honrado, ciclano não sei o quê. E esquecemos que o Deus da promessa não nos vê dessa forma como nós enxergamos os outros. O Deus da promessa não nos vê como se nós somos mais bonitos do que fulano, se temos mais coisas do que fulano, se a nossa túnica é melhor do que a túnica do fulano. O Deus da promessa, o Deus Criador, o Deus Adonai, o Deus da vida, Jesus Cristo, Ele não vê dessa forma. Estarmos congregados como corpo de Cristo, nós temos que abandonar essas coisas imaturas, essas infantilidades que haviam na família de Jacó, favoritismo sobre José, colocando em José uma túnica mais importante do que a túnica dos irmãos. Ele poderia até fazer isso, ele é o pai, ele poderia fazer. O problema não está em ele fazer, o problema está no coração dos irmãos, dos outros irmãos, deixar trabalhar essa questão que, se nosso pai fez isso, quer dizer que José é mais importante do que a gente para ele. E aí, tenta matar o irmão mais novo. Coloca o irmão no poço, depois, não, vão vender o irmão. Aí vende o irmão como escravo. Escravo naquele tempo, e como todo tempo, né? Escravo não vale nada, não tem nenhum. Um animal vale mais que um escravo. Para eles tratarem o irmão dessa forma, olha o ódio espelhado. Que coisa, irmãos. Bom, irmãos, estamos aí. Essa foi a palavra, e que vocês possam estar refletindo sobre esta palavra do favoritismo familiar. E nós, como pais, temos essa tendência e podemos produzir isso. Uma pessoa que eu gosto, pode, mas você tem que tratar bem, não pode esquecer dos outros. Uma tarefa árdua para nós. Seres humanos são assim, cheios de ciúmes, invejas, conspirações. E para nós crescermos e não perdermos a promessa de Deus para a nossa vida, temos que amar todos igualmente, irmãos. Sem nenhum favoritismo. Não vamos repetir o erro de Jacó.
que ele fez com José. Apesar de ser uma coisa boa, né? Presenteou a, a José uma túnica de um rei. Amém? Vamos ouvir agora o Pedro, que vai louvar o Senhor. Tá bom? Show?